Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos para mais uma palestra doutrinária, as nossas palestras de sexta-feira. Como de costume, convidamos os amigos, as amigas, para que nos sigam nas plataformas do Facebook, site e Instagram, onde disponibilizamos os nossos horários com todas as nossas atividades. Nossas palestras são gravadas e ficam disponibilizadas no Facebook e no Instagram. E também estamos disponibilizando, tá, por voz, tá, desculpe, no Instagram, tá? Spotify, desculpe, no Spotify. Queridos, este mês de outubro, no dia 3 de outubro, se comemorou os 220 anos do aniversário de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Em sua homenagem, nós fizemos então esse trabalho, a temática educação do espírito mortal, porque nós bem sabemos que o objetivo da doutrina espírita é a educação do espírito mortal, é a transformação moral da humanidade, é fazer homens de bem. Então, é muito importante que nós tenhamos essas temáticas, que tenhamos esse conhecimento para que possamos, através do Espiritismo, através da codificação, termos então conhecimento de quem somos, para onde vamos, porque somos espíritos imortais temporariamente aqui na Terra. Escolhemos hoje, já que o tema é educação, da questão 385 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela trata da infância. Ela começa na questão 379 e na 385, Allan Kardec faz essa pergunta: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Instigante essa pergunta, muito importante. Os espíritos benfeitores respondem. Nós vamos hoje ler uma parte dessa resposta, porque ela é muito longa. E vamos continuar na próxima semana. Então, os espíritos assim falam: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual ele era. Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeições lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, consagra seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-los. As crianças são seres que Deus manda às novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva liberdade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não. Todavia, não foi todavia por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi
também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção e assistência que lhe foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irrisados de matizes que a primeira infância manteve ocultas. Conforme falamos, ainda temos mais um trecho que vamos ler na próxima semana. Uma resposta bem longa, mas muito importante para todos nós. Então, depois dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece para que tenhamos o máximo aproveitamento dessa hora abençoada, com as mentes interconectadas, com o único pensamento e sentimento, busquemos dentro de nós aquilo que temos de melhor. Senhor da vida, reunidos em teu nome, manifestamos nossa eterna gratidão. Envolva-nos com a tua suave e doce luz, pacificando nossos corações, para que a tua paz permaneça em nós. A amorosa equipe espiritual deste trabalho, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Hoje estamos aqui recebendo a nossa querida Patrícia Barros. Ela é trabalhadora da nossa casa, Sociedade Espírita Allan Kardec, e também trabalha numa outra casa, no Departamento de Infância e da Juventude. Pode nos dizer qual é a casa? Oi, boa noite a todos. Oi, boa noite. Eu trabalho com a evangelização da juventude no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que pertence ao UD Tristeza. Muito bem. Então, vejam que ela trabalha aí no movimento espírita. Patrícia, tá? Então, hoje tu vais desenvolver o tema Educação, um ato de amor. Te passo a palavra. Obrigada, Ione. Esperar, então, aguardar um pouquinho. Pronto. Isso. Então, o tema que nos foi proposto foi esse, educar, um ato de amor. E a nossa proposta nessa noite é que nós possamos compreender de que forma isso acontece no seu sentido mais amplo, envolvendo a nossa condição, como a Ione já mencionou, de espíritos imortais que nós somos. Pode passar o slide, por favor? Parece que não está dando muito certo aqui a nossa tecnologia. Enfim, não está dando muito certo essa questão de passar os slides, mas enfim, vamos indo do jeito que dá, a gente vai fazendo. Então, sempre que se conversa a respeito da questão educativa, se torna imperioso estabelecer uma distinção entre as palavras instruir e educar. Essas duas palavras, elas têm a sua raiz na língua considerada indo-europeia,
Depois elas passaram por apropriações no latim e vieram sofrendo transformações ao longo do tempo. E de forma que nós podemos hoje considerar como sendo a instrução um processo que acontece de fora para dentro, enquanto a educação é um processo que acontece de dentro para fora. Então, o processo de fora para dentro, que é o processo de instrução, ele permite o acúmulo de conhecimentos e de especializações. Então, o que isso significa? Que é um processo que está associado à questão das informações, do desenvolvimento da intelectualidade. Ah, não está funcionando. Não sei nem se estão me ouvindo, mas enfim. Bom, pessoal, é o seguinte, eu não sei nem se estão me ouvindo, mas enfim. Oi, Patrícia. Patrícia, Oi. Estamos ouvindo, sim. Não está dando certo isso. Então, vamos sem slides. Uma das coisas que nós aprendemos também é a paciência, desenvolver a paciência. Então, vamos pedir um pouquinho de paciência, porque sempre nós temos algum problema técnico que foge, né, a nossa vontade. O Elton pode explicar, né, se tu pode passar o slide, o que não dá. A gente acerta agora. Quem sabe olha ali no chat. Não, a minha preocupação, Ione, não é nem comigo, sabe? É com o pessoal que está assistindo, assim, que eu fico preocupada. Não, eu estou assistindo o pessoal também, aí confirme, pessoal, o Elton pode dizer que ele acompanha ali. Isso, Elton. O Elton acompanha o chat ali, o pessoal pode se manifestar. Estão ouvindo bem? Tá, só confirma para mim, Ione, se vocês estão vendo a tela que eu estou projetando, que está escrito instruir versus educar. Nós estávamos vendo, agora não está mais. Agora não está mais. Então, agora vamos ver o que nós precisamos fazer para que tu volte a apresentar. Aí é com o Elton. Vamos tentar aqui. Não, deixa que eu vou, eu acho que vai dar certo. Agora vocês estão vendo a tela? Sim. Então? Ainda não. Acho que está. Agora sim, Patrícia. Tá bom. Então agora vamos ver, só me confirma, por favor, se apareceu a primeira frase aí. O processo. Sim, apareceu a primeira frase e a segunda. Tá, então deixa que agora eu vou por aqui. O título e a primeira frase, tá? Tá, então deixa que agora eu vou por aqui, tá? Eu só não estou vendo vocês. Qualquer coisa a gente entra aí no estúdio de novo, tá bom? Sem problema, agora vai. Então, como eu dizia, quando conversamos sobre educação, é importante sempre estabelecer uma distinção entre as palavras instruir e educar. Ambas as palavras, elas são bastante antigas, e se nós formos estudar a constituição dessas palavras, nós vamos perceber que elas sofreram alterações nos seus significados ao longo do tempo. Durante muito tempo, educar foi confundido com o ato de instruir, mas hoje nós já sabemos que são processos distintos, embora o processo da instrução faça parte do processo de educação, eles não se confundem, são coisas distintas.
Por quê? Porque o processo de instrução, ele é um processo que ele acontece de fora para dentro no indivíduo. E ele permite o acúmulo de conhecimentos e de especializações. Então, ele é um processo que ele está ligado diretamente à questão da intelectualização. O mesmo não acontece com o processo de educação, que é um processo que se dá, que acontece de dentro para fora dos indivíduos. E esse processo de educação, diferente desse empilhar informações que acontece no processo de instrução, ele vai dar para o indivíduo a possibilidade de orientação, de interpretação e de aplicabilidade ao conhecimento acumulado. Então, qual que é a diferença? A diferença é que quando nós nos instruímos, nós acumulamos informações. E quando nós nos educamos, nós aprendemos a lidar com esse conhecimento adquirido. O que acontece? O primeiro, que é a instrução, permite a aquisição de conhecimento material importante para a vida da pessoa, enquanto o segundo, que é a educação, fornecerá as estruturas moral e a ética desenvolvidas na sua personalidade. Então, o que acontece? Esses elementos que são acumulados através do processo de instrução, eles podem se perder ao longo do tempo, porque eles dependem de estruturas de memória para se manter, de estruturas cerebrais. E no caso da educação, esse aprendizado, ele passa a fazer parte do indivíduo, então ele não se perde, ele vai se somando ao longo do tempo. Então é importante que nós tenhamos em mente essa diferenciação entre instruir e educar. E o que acontece? Se nós pensarmos no processo do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, nós vamos perceber que em diferentes momentos da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, na verdade, nós estamos sujeitos a processos de instrução e a processos de educação. E esses processos, eles guardam relação com habilidades que nós já desenvolvemos. Então, desde muito cedo, já lá na fase dos bebês, na fase infantil, nós somos submetidos a esses processos de instrução e de educação. E esses processos, eles preveem, ou seja, eles se estruturam a partir de expectativas que são construídas tendo por base as habilidades que nós já temos desenvolvidas. O que isso significa? Que não vai ser exigido de um bebê, por exemplo, que ele se aproprie de conhecimentos, que é a instrução, e que ele seja capaz de fazer uso desses conhecimentos, que é o processo de educação, da mesma forma que um adulto já consegue fazer. Falando de outra forma, nós não exigimos, por exemplo, de uma criança de 6 anos que ela seja capaz de escrever um trabalho de conclusão com 50 páginas. Por que não? Porque ela ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para isso. Mas nós já podemos esperar que uma criança de 6 anos seja capaz de juntar frases e formar pelo menos um parágrafo. Então, por quê? Porque ela já desenvolveu as habilidades necessárias para isso. Então, todo o processo educativo, ele se constitui a partir de expectativas, ou seja, de respostas que a pessoa, que o indivíduo consegue dar, a partir de habilidades que ele já desenvolveu ou que ele já conquistou.
E quando nós falamos da educação do homem, da educação do mundo material, nós podemos pensar que aos pais está incumbida a tarefa de providenciar ou de viabilizar tanto a instrução quanto a educação dos seus filhos, porque é na família que começa esse processo, que tem início esse processo de instrução e de educação. Depois, num segundo momento, esse processo se amplia para a família no âmbito maior, né? Primeiro pai, mãe e irmãos, depois amplia para os demais familiares. Depois, num outro momento, amplia para o ambiente escolar. Depois, num outro momento, amplia para o ambiente profissional. E dessa forma, se espera que a pessoa seja capaz de conviver em sociedade a partir desses elementos de instrução e de educação. Acontece que essa é a visão desses processos do ponto de vista do homem, ou seja, do ponto de vista na vida, na matéria. Mas acontece que nós não somos só o corpo, nós somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus. E o nosso processo educativo, no sentido mais amplo, ele é de responsabilidade, ou seja, ele é viabilizado, ele é providenciado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, nós podemos fazer uma ideia de todo o investimento, de todo o cuidado que é tido com relação ao nosso processo de educação enquanto espíritos imortais, se nós tomarmos por base todo o cuidado, todo o investimento que é feito por parte dos pais materiais com relação aos seus filhos materiais. Então, se nós, imperfeitos e limitados como somos, nós temos essa preocupação de prover a instrução e a educação dos nossos filhos de uma forma mais ampla, num sentido mais ampliado, existe também essa preocupação e essas providências por parte de Deus com relação a nós que somos seus filhos. Então, como que se sabe disso? A doutrina espírita nos ensina a questão da evolução do princípio inteligente. Então, o que que acontece? O princípio inteligente, ele vai se individualizando lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Ou seja, é a passagem da condição do espírito com E minúsculo para a condição do espírito com E maiúsculo. Todos esses processos, o processo lento de individualização do princípio inteligente, com a consequente conquista da razão, com a conquista do livre-arbítrio e da responsabilização, são providências tomadas por Deus, no sentido da nossa trajetória evolutiva. Acontece que esse é só um pedaço do nosso processo evolutivo, porque a partir de determinada etapa, ou seja, a partir do momento em que nós nos tornamos espírito com E maiúsculo, nós passamos a atuar nesse processo de evolução, e para que nós possamos nos aproveitar dele, para que nós possamos concluí-lo com êxito, alcançando o objetivo para o qual nós fomos criados, nós precisamos passar a tomar parte ativa nesse processo de evolução, e isso acontece através da educação da nossa alma. Mas isso não significa que sejamos abandonados por Deus, que ele deixe, ou que ele abra mão, ou que ele se retire totalmente desse processo. Não. O que acontece é que nós passamos a ser inseridos nesse processo.
Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra, uma das 5 obras básicas publicadas por Allan Kardec, que completa 160 anos, agora no ano de 2024, nós vamos encontrar expresso, ou seja, escrito, ou seja, explicado, de que forma se dá a educação desse espírito, no sentido de promover a sua evolução. Então, nós vamos encontrar lá no capítulo 11, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 8, que tem por título A Lei de Amor, o primeiro parágrafo, nós vamos encontrar os seguintes ensinamentos. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E agora aqui vem a parte que nos interessa para o estudo de hoje. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. E aqui ele está falando em homem, mas na verdade ele está falando do espírito imortal. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o amor é o ponto delicado do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o que a gente vê ali? Que nessa frase, em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, olha só, depurado pode ser entendido como educado, tem sentimentos. Essa frase, que pauta 3 situações bem distintas, ela evidencia o processo evolutivo do espírito mortal, pelo menos no mundo em que nós habitamos, que é o planeta Terra, em direção ao objetivo para o qual foi criado, que é o de alcançar a perfeição. E o que acontece? Aqui o processo está explicado, e nós podemos constatar que o processo é esse, de fato, quando nós nos voltamos a analisar, a refletir a respeito da própria trajetória evolutiva do planeta Terra. O que acontece? Nós sabemos que o planeta Terra, ele já foi um dia um planeta primitivo. Nós já sabemos também que ele sofreu uma evolução e transformou-se em planeta de provas e expiações. E nós também sabemos que, neste momento, nós vivemos um período de transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Se nós estudarmos a nós próprios durante esses 3 períodos distintos do nosso planeta, nós vamos encontrar exatamente essa trajetória evolutiva que foi descrita lá no capítulo 8, no item 8, no capítulo 11 do Evangelho. Porque o que nós podemos constatar? Que enquanto a Terra foi um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos espíritos, é isso que está lá no capítulo 3 do Evangelho, o que predominava em nós? O que predominava nos homens que habitavam esse período? E se nós quisermos nos situar melhor, nós nos referimos ao período da pré-história humana. O que prevalecia naquela época eram os instintos. E aqui nós não falamos em instintos enquanto processos orgânicos automatizados, mas instintos como aqueles mecanismos capazes de garantir a nossa sobrevivência material. Então, o que acontece? Durante esse período do nosso planeta, os espíritos que aqui habitaram, muito provavelmente nós próprios, precisavam aprender, ou seja, precisavam realizar a sua educação
no sentido de fazer uso dos instintos como forma de assegurar a sobrevivência física. Então, o que disse Allan Kardec lá na mensagem, perdão, não é nem Allan Kardec, é Lázaro que fala. No início, o homem só tem instintos. Mundo primitivo, os homens eram regidos pelos instintos puros e simples. Só que a Terra evoluiu para o mundo de provas e expiações, que é quando nós ingressamos na história da humanidade. Abandonamos o período pré-histórico e ingressamos no período da história da humanidade. O que se constata durante esse período? Se constata o desenvolvimento da intelectualidade das criaturas que habitavam o globo. O que quer dizer isso? Que nós passamos a fazer o uso da razão e do nosso livre-arbítrio no sentido de acumular conhecimentos. Então, nós já deixamos de agir puramente pelos instintos e já começamos a fazer o uso do nosso intelecto. Porém, todavia, contudo, a intelectualidade destituída do desenvolvimento moral fez com que nós nos utilizássemos dessa intelectualidade no intuito de satisfação das nossas sensações. Ou seja, nós usamos o nosso intelecto, a nossa inteligência, os conhecimentos, os descobrimentos realizados por nós e os colocamos a serviço das nossas necessidades mais imediatas, ou seja, das satisfações, e aí nós podemos pensar em satisfações da ordem da gastronomia, satisfações da ordem do sexo, satisfações na ordem do poder. Por quê? Porque ainda destituídos do senso moral. E agora que nós estamos em transição, em mudança para esse mundo de regeneração, a expectativa é de que nós sejamos capazes de desenvolver os sentimentos. Então, o que acontece? Resgatando a nossa fala lá da questão do processo instrutivo e educativo do homem, né? Ou seja, das crianças. Cada fase da infância, cada fase da juventude, cada fase da madureza, elas geram expectativas no que diz respeito ao processo educativo. Nós usamos o exemplo, por exemplo, de um bebê não se tem a expectativa que saiba escrever. De uma criança de 6 anos se tem a expectativa que escreva um parágrafo. De uma pessoa que está finalizando um curso de graduação, tem-se a expectativa que seja capaz de escrever um trabalho com 50 páginas. Então, da mesma forma, Deus não espera de nós, ou não esperava de nós, durante estes períodos do nosso desenvolvimento, coisas que nós ainda não tínhamos condições de dar, de oferecer. Então, as expectativas para o mundo primitivo eram, de fato, que nós soubéssemos aprender a fazer uso dos instintos. Lá no mundo de provas e expiações, a expectativa era a de aprendermos a fazer uso do intelecto. Assim como para o mundo de... Só que isso são coisas que já passaram, né? Com relação ao mundo de regeneração, a expectativa é de que sejamos capazes de desenvolver os sentimentos. E é importante frisar aqui, nesse momento da nossa fala, que esses processos, eles não são excludentes. O que nós queremos dizer com isso? Que nós ainda encontramos no nosso mundo criaturas que agem, que são guiadas pelos instintos, porque ainda não conseguiram atingir esse processo da intelectualidade. E da mesma forma, nós encontramos já indivíduos
que já se encontram com o seu comportamento, com as suas escolhas, pautadas pelos sentimentos. Então, nesse momento de transição, nós ainda encontramos, claro, em menor grau, aqueles que seguiam pelos instintos. A grande soma de criaturas humanas no momento é a que se encontra vivenciando esse período do aprendizado ainda e do uso intensivo da intelectualidade, e a grande expectativa, ou seja, o que Deus aguarda de nós em termos educativos, no que diz respeito à nossa alma imortal, é que sejamos capazes de desenvolver os nossos sentimentos. Acontece que nós nunca estivemos sozinhos ou abandonados nesse processo. É claro que lá na fase instintiva dependia muito mais de automatismos do que propriamente da nossa interferência. A nossa interferência ela vai se tornar mais evidente ali a partir do momento da fase da intelectualidade. Mas desde que nós ingressamos nessa fase da intelectualidade, nós temos sido auxiliados por facilitadores no sentido de nos ajudarem a compreender todo esse processo, o mecanismo que está por trás dele, e a forma de nós lograrmos êxito, ou seja, a forma de nós atingirmos as expectativas ou os objetivos propostos para cada fase. E aí, então, nós trouxemos aqui para demonstrar a ajuda que nós viemos recebendo nesse processo, nós trouxemos uma passagem de Jesus, mas depois de ler essa passagem, nós vamos fazer um pequeno retrocesso, porque é importante para a nossa compreensão. Lá no capítulo 11, também tem uma mensagem que se encontra sob o título Mandamento Maior, e esse ensinamento é tão importante que ele aparece 2 vezes no Evangelho. Ele aparece no capítulo 11 e ele vai aparecer depois lá no capítulo 15. E essa passagem diz o seguinte, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Essas questões do fariseu, do Jesus ter tapado a boca de alguém, essa questão dos saduceus, essa questão dos doutores da lei, que são necessárias para a compreensão dessa passagem, nós não vamos comentar nesse momento, porque não dá tempo para isso, mas nós sugerimos que os amigos que nos assistem deem uma pesquisada para entender de forma mais ampla o contexto dessa passagem. E aí, então, um dos fariseus diz para Jesus, mestre, qual o maior mandamento da lei? Por quê? Porque os fariseus pretendiam confrontar a resposta de Jesus com o que estava escrito na lei de Moisés, que era o que orientava a sociedade daquela época. E aí Jesus responde, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E aí, nessa altura, nós precisamos pensar o que é um mandamento. Um mandamento, esse é um conceito que ele está associado e que ele é utilizado de forma relacionada às questões religiosas. Então, um mandamento, ele é um preceito, ele é uma espécie de ordenação, uma espécie de comando que deve ou que deveria ser seguido pelos fiéis dessa ou daquela corrente religiosa. Então, nós podemos ter tantos mandamentos quantos forem as propostas religiosas existentes no mundo. E para que eles servem? Eles servem, ou deveriam servir, para orientar o comportamento dos fiéis de acordo com o que dispõe, o que estabelece essa religião,
no sentido de aproximar esses fiéis de Deus. Então, nós podemos perceber que os mandamentos religiosos, eles possuem junto aos seus fiéis uma expressão de educação. Eles possuem uma função educativa, porque o intuito deles é o de conformar, é o de orientar o comportamento e as atitudes dos fiéis. Talvez o mais conhecido de todos seja o Decálogo, porque nós somos orientados pela tradição judaico-cristã. O Decálogo, como é de conhecimento geral, ele apresenta 10 mandamentos, ou seja, 10 ordenações que deveriam regular o comportamento dos fiéis e ajudá-los a se aproximarem de Deus, ou seja, deveriam promover a educação desses fiéis. Se nós formos estudar os 10 mandamentos, nós vamos constatar que eles se resumem, ou melhor, que eles resumem os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para com o próximo e os deveres do homem para com Deus. Mais adiante, vem Jesus, que nos diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o maior mandamento que nos foi legado, que nos foi deixado por Jesus, de novo, um mandamento, como uma ordenação, como uma prescrição, que tem por fim regular o comportamento do fiel e aproximar esse fiel de Deus. Ao que se resume o mandamento maior ensinado por Jesus? De novo, vai estabelecer os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para com o próximo e os deveres do homem para com Deus. E vai tornar explícito que esses deveres se resumem ao amor, para com todos, primeiro para com Deus, depois para com o próximo, sem esquecer de amarmos a nós próprios. E aí o que acontece? A terceira ajuda vem através da sistematização, da codificação da doutrina espírita, que se dá com a publicação do Livro dos Espíritos, no ano de 1857, em que se permite, ou em que nos permite, a ênfase naquela parte do mandamento que ainda não tinha sido bem compreendida lá na época de Jesus, que é a parte do amar a si mesmo. Aonde que aparece isso? Aparece através da necessidade do autoconhecimento e através da revelação de que nós somos espíritos imortais, que nós somos criados em dado momento por Deus, na condição de simples e ignorantes, para que nos aperfeiçoemos. E como é que se dá esse aperfeiçoamento? Através do processo educativo, que vai resultar na nossa transformação moral. Porque diferente do que alguns de nós possamos imaginar, o objetivo da doutrina espírita não é nos informar a respeito da existência dos espíritos, não é nos informar acerca da possibilidade de intercâmbio entre nós e eles, mas a finalidade da doutrina dos espíritos é a de que nós nos reconheçamos enquanto espíritos imortais e a de que nós reconheçamos a necessidade da nossa transformação moral, ou seja, da necessidade da nossa educação, para que nós tenhamos condições de alcançar o objetivo para o qual nós fomos criados. E para nos ajudar nesse processo, assim como Moisés nos ajudou, assim como Jesus nos ajudou, a doutrina espírita nos apresenta, então, de novo, os nossos deveres para com Deus, para com o homem e para com o próximo. Como é que ela faz isso? Através das leis morais, nos permitindo o conhecimento e o estudo das leis morais,
que Allan Kardec dividiu em 10, para que se tornasse mais acessível ao nosso entendimento, à nossa compreensão, mas que também, se nós formos nos debruçar sobre elas, nós vamos constatar que elas resumem os nossos deveres, de novo, para com Deus, através da lei de adoração e de trabalho, para com o outro, né? Para conosco, através da lei de reprodução, de conservação e de destruição, e para com o próximo, através das outras 4 leis, que é a de liberdade, de igualdade, de sociedade e de progresso. Então, se nós formos olhar para trás e avaliar todas as tentativas de direcionamento que nos foram concedidas para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é o de nos aperfeiçoarmos moralmente, nós vamos constatar que esse roteiro passa sempre pela relação com Deus, pela relação com o outro e pela relação conosco mesmo. E esse roteiro, ele se pauta, ou seja, ele se constrói, ele se assenta no amor. E aí nós trouxemos aqui uma frase de Allan Kardec, quando ele nos fala que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. O que equivale a dizer que a educação, se bem compreendida, é a chave da nossa felicidade. Então, por educação, nós precisamos entender toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de transformação, que mais não é do que um processo educativo. E daí, como que isso acontece? Isso acontece através da nossa conscientização a partir do estudo, e daí entra a instrução, daí entra a aquisição de conhecimento, o acervo de informações a que nós temos acesso. Como é que acontece esse processo de influência de um espírito sobre outro? Nós somos chamados a conviver uns com os outros, e é na convivência de uns com os outros que a nossa educação vai acontecendo, que ela vai se construindo. Quando nós nos relacionamos com alguma pessoa, só podem acontecer 2 situações distintas. Ou essa pessoa com quem nós estamos sendo chamados a conviver é melhor do que nós, ou essa pessoa é pior do que nós. E como melhor ou pior do que nós podemos pensar em termos de quantidade de conhecimentos adquiridos, ou seja, instrução, ou em termos de moralidade conquistada. E aí nós estamos falando em educação. E aí, diante dessas circunstâncias, se nós desejamos nos educar moralmente, se nós desejamos aprender com essa circunstância, criando dessa forma elementos e oportunidades para que nós melhoremos, nós precisamos adotar 2 posturas. Se nós nos encontramos diante de criaturas melhores do que nós, a nossa postura deveria ser a de aprendermos com essas pessoas. E aí, quando nós agimos desta forma, nós estamos exercitando em nós a virtude da humildade, ao mesmo tempo em que nós criamos para nós condições de nos tornarmos melhores. Quando nós nos confrontamos com criaturas que se encontram em uma situação pior do que nós, a nossa postura deveria ser, se nós queremos criar condições para a nossa transformação, para o nosso melhoramento, para a nossa educação moral, a nossa postura deveria ser a de auxiliar essas criaturas.
E ao adotar esta postura de auxiliar os que se encontram em situação pior do que nós estamos desenvolvendo, então, a virtude da caridade. São as duas virtudes que são capazes de nos impulsionar, de nos jogar para frente. Então, se nós soubermos cultivar o amor nas nossas relações, sempre que nós nos defrontamos com alguém, nós vamos, então, ter a oportunidade de aprender e de ensinar. E esse processo de dar e recebe, de absorve e irradia, né? Essa troca constante entre os seres ou entre os espíritos é o que permite que o processo educativo se dê. E ele só acontece se ele estiver calcado, se ele estiver embasado, se ele for construído a partir do cultivo do amor. E é dessa forma também que o processo de aperfeiçoamento, ele se evidencia como sendo solidário. O que quer dizer isso? É na troca constante, nesse dar e receber, que o processo de aprendizado, que o processo de educação se dá, se realiza, se constrói. Mas mais do que isso, olha só, sermos capazes de amar alguém significa sermos capazes de conhecer esse alguém em profundidade. Esse conhecer esse alguém em profundidade não significa saber da vida da pessoa, em hipótese alguma. Esse conhecer alguém profundamente é no sentido de olhar para essa criatura e de reconhecer nela um espírito imortal, um filho de Deus, um ser necessitado de desenvolvimento, de aprendizados, de amor, assim como nós próprios. É isso que quer dizer o conhecê-lo profundamente. Identificar nessa criatura alguém como nós. Identificar nessa criatura um espírito imortal em processo de evolução. E interessar-se pela sua felicidade e pelo seu progresso. Ora, se nós somos capazes de cumprir a primeira parte da sentença, que é conhecer profundamente esse alguém, a segunda parte, que é se interessar pela sua felicidade e pelo seu progresso, ela vem de forma natural. Então, por isso, o amor verdadeiro é sempre educativo, e a educação verdadeira é sempre um ato de amor. Podemos dizer também que é um ato de solidariedade. Todas as vezes que um ser humano desperta algo bom no outro, se dá um ato de educação. Então, essa constante. Educar é ajudar o outro a evoluir. Então, educar é ajudar-se a evoluir, ajudar a si próprio, ao mesmo tempo em que ajuda o outro. E isso só vai acontecendo através da construção de novos hábitos, que Kardec também vai falar, né? Na educação como capaz de construir novos hábitos. E o que está embutido, né, nesse processo de construção de novos hábitos? Está embutido a transformação dos nossos pensamentos através do processo educativo, a educação, por consequência, dos nossos sentimentos, que é o que se espera nesse período evolutivo que o nosso mundo está vivendo, que nós sejamos capazes de fazer uso dos instintos, fazer uso da nossa intelectualidade e desenvolver os nossos sentimentos. Se nós conseguirmos transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de forma consequente, as nossas ações serão transformadas e nós chegaremos a resultados diferentes dos que nós vínhamos alcançando até então. E é isso que se espera do processo educativo, a mudança de hábitos, a transformação. E nós trouxemos aqui algumas falas da benfeitora Joana de Ângeles relacionadas à questão da educação. Ela vai dizer que o homem, tendo a capacidade de raciocinar, que é o
característica de todos nós, o faz comumente com muito desequilíbrio, ainda manifestando os instintos primitivos e hábitos doentios. De novo, entra aqui em jogo a questão do instinto, a questão do intelecto. À medida que se lhe desenvolvem a capacidade do raciocínio, o hábito de pensar com equilíbrio apresenta-lhe novos horizontes. Os hábitos constituem fenômenos psicológicos e sociológicos, ou seja, fenômenos psicológicos relativos ao próprio ser, fenômenos sociológicos quando envolve o outro, que a boa educação canaliza em favor da saúde integral e do processo moral do indivíduo. Esses ensinamentos estão lá no Atitudes Renovadas, e aqui a gente trouxe outra no Limiar do Infinito. Por educar, entenda-se também a técnica de disciplinar o pensamento e a vontade. Aí, aqui um recadinho para todos nós. A reencarnação é valioso método educativo de que se utiliza a vida, a fim de proporcionar os meios de crescimento, desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito que engatinha no rumo da sua finalidade grandiosa. E para terminar, então, nós trouxemos essa fala do codificador, que nós encontramos em obras póstumas, mas que nós encontramos também lá no final de A Gênese, em que ele nos diz: para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. E nós podemos traduzir essa frase: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos educados no amor. E que nós possamos sempre ter em mente que esse processo no qual nós estamos inseridos é um processo que faz parte dos planos de Deus para nós. E que depende só de nós se nós vamos acelerá-lo ou se nós vamos retardá-lo através das escolhas que nós façamos. Que Jesus nos abençoe e auxilie nesse processo que está nas nossas mãos. Muito obrigada, Patrícia, pela tua participação. Educação, um ato de amor. Vamos então, finalizando esse trabalho, vamos fazer a nossa prece. O Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, é uma prece e um símbolo. Ele está inserido de forma desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma ampliada. Neste mês de outubro, nós estamos fazendo, de forma desenvolvida, parágrafo por parágrafo, porque as formas desenvolvidas são bem longas. Hoje vamos fazer esse Pai Nosso, de forma ampliada a partir do 3º parágrafo. Então, vamos ouvir atentamente. É uma prece de forma ampliada. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, com o maior não deve ser a da criatura para com seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos o fazem no céu.
profundamente agradecido, Senhor, por esta hora abençoada, em que aqui recebemos lições preciosas. Educação, um ato de amor. Que não nos esqueçamos dessas lições, que é a educação para o espírito imortal. E encerrando este trabalho, nós pedimos, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Obrigada mais uma vez, Patrícia. Obrigada a todos os amigos e amigas que nos acompanharam nessa live. Convidamos que continue nos prestigiando, tá, nessa doutrinária de sexta-feira e até a próxima semana. Abraço afetuoso a todos.